Santo é o nome do Senhor, amém? Pegue a palavra de Deus comigo, por gentileza. Pegue a palavra do Senhor, o nosso Deus, e abra comigo no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o mesmo versículo que começamos a leitura na semana passada. Mateus 6, versículo de número 10. Vamos iniciar no mesmo versículo. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Eu vou perguntar para o povo: vocês que estão com a Bíblia, querem que acenda as outras luzes? Ou tá bom do jeito que está? Gente, pergunta para a igreja. Eu estou lendo aqui, para mim está ótimo, porque eu tenho uma luzinha bem em cima. Então é mais para vocês. Aí tá tudo bom assim? Amém? Tranquilo? Então tá bom, tá? Se precisar, só dá um sinal aí para os obreiros que eles acendem. E os versículos vão estar também na tela aqui do lado. Hoje nós não vamos andar muito. Semana passada nós andamos mais na palavra, hoje nós vamos andar menos. Hoje provavelmente até a mensagem também será um pouco mais curta. Mas vamos ler, veja só, Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vou ler mais uma vez. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Nós já vamos nos aprofundar aqui na Escritura, na palavra, mas antes feche seus olhos, ligue o seu pensamento ao Senhor e ore agora, peça para Deus falar contigo neste início de noite, através da sua palavra, e eu vou orar também. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra ela será ministrada agora, e ninguém está aqui ou me assistindo à distância agora para ouvir simplesmente aquilo que o pastor Herman tem para falar, ainda que queiram aprender mais, Senhor, dentro da palavra, como o Senhor mesmo chamou a uns para pastores, a outros para apóstolos, a outros para mestres, para doutores, para ensinar a tua palavra, mas eles querem saber aquilo que o Senhor quer ensinar, aquilo que está no teu coração. Por isso, Deus, use a minha vida como um instrumento, mais esta vez, ó Deus, para que a tua palavra seja pregada e anunciada, que não seja aquilo que eu, pastor Herman, quero anunciar ou falar, mas aquilo que está em teu coração, que desde já tudo que é contrário, todo empecilho, todo obstáculo que se levanta contra a tua vontade, seja anulado em nome de Jesus, e que a tua palavra, a boa semente, ela encontra os nossos corações como uma terra fértil, como uma terra boa, e assim, Senhor, ela venha dar muito fruto, em nome de Jesus, amém, amém? Você concorda? Diga assim, seja, pode se assentar, tome o seu assento. Semana passada, nós aprendemos então, sobre o que é o reino de Deus, e hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco nesse estudo, e vamos aprender aí sobre quando é o reino de Deus. Ainda que soltamos algumas coisas na semana passada, mas Jesus, ele está ensinando os discípulos a orar, e ele está ensinando porque pediram a ele, assim eles vão pedir, como João Batista ensinou os seus discípulos, porque os judeus eles ensinavam até mesmo os seus filhos, ali aqueles que eram aprendizes, os novos convertidos, digamos assim, como orar, como buscar a Deus. Então eles vão dizer, mestre, ensina-nos também, nós também queremos aprender a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus então, ele vai ensiná-los a orar, e ele começa esta parte da oração, não é o começo da oração, mas ele começa essa parte da oração, dizendo que era para os discípulos orarem, venha o teu reino, ou seja, se venha o teu reino, é algo que primeiro nós poderíamos pensar, é algo que está distante, só que nós aprendemos semana passada que o reino de Deus não é um lugar geográfico, não é algo que vai vir de forma física, digamos assim, e nós vamos inclusive dar uma olhada nisso também hoje. Então esse venha o teu reino, ele remete a um
tempo que viria, remete de certa forma a futuro. E quando nós vamos ver inclusive o início da pregação, o primeiro que começou a anunciar o evangelho, digamos assim, as boas novas de que o Messias havia nascido, aquele que ia tirar o pecado do povo, o primeiro que começou a anunciar isso foi João Batista. E João Batista começou ali a pregar o reino de Deus, e ele pregava justamente isso, que as pessoas tinham que se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo, estava chegando. E ele inclusive ali falando do reino, ele diz: quem ensinou vocês a fugirem da ira futura? Mostrando que esse reino traria no seu futuro também uma ira. E nós vamos falar um pouco sobre isso justamente no domingo que vem. Que domingo que vem nós vamos falar sobre quem entrará ou quem ficará de fora também do reino dos céus. Mas nós vamos ver que até mesmo Jesus, não apenas ele ensinou esta oração, mas ele também quando pregava, quando anunciava sobre o reino, ele vai usar expressões diferentes. Aqui ele diz: venha o teu reino. E quando nós vamos aqui em Marcos, veja comigo, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14, depois que João Batista ele é preso, Jesus então desce a Galileia, e ali na Galileia então Jesus vai começar a pregar o evangelho do reino de Deus, que são as boas novas. Lembre, a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 14, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, ou seja, as boas notícias do reino de Deus, e dizendo, olha só, o tempo está cumprido. Se eu fico aqui eu digo, opa, então chegou, o tempo está cumprido. Mas aí ele diz, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, o tempo se cumpriu, o momento se cumpriu. O reino de Deus, ele está próximo. Por isso, Jesus ele traz então uma ordem ou um conselho no mínimo. Como o reino de Deus está próximo, o que vocês precisam fazer? Arrepender-se, porque o reino de Deus traria também juízo. Arrepender-se, ele diz, mas não só arrepender-se, e crede no evangelho, creiam na boa notícia. Qual era a boa notícia? Deus enviou o seu Filho à terra, o Messias, para remir, para salvar, para libertar o povo. Estava se cumprindo Isaías 53, estava se cumprindo Isaías 61, Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, são todos capítulos que falam do Messias, como Miqueias também, Zacarias e tantas outras palavras. Mas nós sabemos que de certa forma eles não vão receber, alguns sim. Nós vamos ver que muitos vão aceitar, muitos vão receber o reino, vão receber a Jesus, vão entender que realmente o reino estava próximo, porque as coisas que estavam acontecendo eles nunca haviam visto, os milagres que estavam acontecendo eles nunca haviam visto. E lembre, aquilo que nós vimos semana passada, né, um dos detalhes de que é o reino de Deus, que é poder. Então eles estavam vendo milagres que eles nunca haviam visto, que eles já haviam até ouvido falar de algumas coisas parecidas. Na vida de Eliseu, na vida de Elias, profetas que fizeram milagres, mas não na quantidade e na variedade que Jesus estava fazendo. O homem mesmo que foi curado, tendo nascido cego, eles nunca haviam visto isso, um homem que havia nascido cego ou nascido coxo se tornar são. Nunca haviam visto ou ouvido falar de um milagre sobre esse. Um dia os fariseus então vão se aproximar de Jesus e vão questioná-lo sobre isso. Vão perguntar a ele quando é o reino. Essa mesma coisa que nós vamos tentar entender um pouco sobre quando é o reino. Esses homens fariseus vão chegar para Jesus e vão perguntar:
Por que eles vão perguntar? Porque Jesus dizia: está próximo. Jesus dizia: ele vem, orem para que venham. Ao mesmo tempo Jesus dizia: já é. E como entender? Vai vir, já é, futuro é presente. Então eles vão chegar para Jesus e vão perguntar: quando é o reino de Deus? Veja comigo, Lucas, capítulo de número 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20, para começarmos. Olha como Jesus, ele vai começar a responder. Lucas, capítulo 17, versículo de número 20, diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, olha só, o reino de Deus não vem com aparência exterior. É a primeira coisa que Jesus vai falar. Primeiro, entenda uma coisa, a gente tem uma visão, e eu tinha inclusive também essa visão, apenas uma visão pejorativa, uma visão maligna dos fariseus, porque eram homens que estavam sempre se levantando contra Jesus, homens que o perseguiam, mas nós vamos ver que muitos fariseus se converteram. A própria Escritura diz que muitos creram nele, alguns não declararam a princípio a sua fé publicamente, porque tinham ali o seu status social e tantas coisas que temeram. Mas se você for olhar, o homem que usou da sua influência para pegar o corpo de Jesus foi um fariseu. O homem que cedeu o túmulo novo, vazio para Jesus, foi um fariseu também. 2 fariseus, tanto ali Nicodemos como José de Arimateia, homens fariseus, que se converteram a Jesus, e muitos outros vão se converter a Cristo. Os fariseus, eles tinham sim uma grande qualidade, eram homens zelosos pela palavra de Deus. Então, de certa forma, quando aquele homem, um carpinteiro que eles conheciam, o pai e a mãe, e aí por diante, se levantou dizendo ser o Filho de Deus, eles com zelo combateram aquilo. O problema é que muitos foram tão cegados pela inveja e por tantas outras coisas que não conseguiram reconhecer quem Jesus era. Mas alguns até estavam em honestidade combatendo, e por isso mais na frente vão se converter. Só que por que Jesus começa com essa resposta dizendo: o reino de Deus não consiste em coisas aparentes? Porque era isso que eles esperavam do reino. Eles esperavam, porque no Antigo Testamento parte das profecias sobre o Messias, parte das profecias sobre o reino de Deus que seria estabelecido, era justamente que um descendente de Davi se levantaria e faria o quê? Devolveria o trono para Israel. Então o que era que eles esperavam? Que um descendente de Davi se levantasse como um homem santo, porque assim o Messias era apresentado, mas que como Davi se levantou, enfrentou os filisteus e colocou o povo de Israel como uma grande nação, eles esperavam isso, que o Messias viesse como um general de guerra, um homem envolvido também com a política, com essas coisas, tomasse o governo de Israel de volta das mãos dos romanos e se assentasse no trono. Eu sou o novo rei de Israel, e acabou, e colocasse os romanos para correr. Eles esperavam um reino aparente. Só que o Antigo Testamento fala de 2 faces do Messias. É como se fossem 2 faces de uma mesma moeda, porque o Antigo Testamento também fala do Messias sofredor. Isaías 53, nós vamos ver o Salmo 22, entre outros, fala do Messias que ia sofrer, que ia morrer, que seria pendurado no madeiro e tudo isso, e eles não conseguiram enxergar isso, eles não conseguiram. Hoje, quando nós olhamos para o passado e olhamos para o futuro e entendemos escatologia, nós vamos compreender que ele veio como o Messias sofredor, mas que ele virá outra vez como o que reinará eternamente. Ele veio para sofrer, morrer, se entregar pelos nossos pecados, mas aí ele virá como rei.
estabelecerá o seu trono, reinará e o seu povo reinará com ele. Só que ele não vai reinar só sobre Israel, ele vai reinar sobre toda a terra. O seu reino será muito maior do que o esperado. Ele não vai reinar sobre uma nação que é do tamanho, ou na verdade menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado do nosso país. Ele vai reinar sobre a terra por completo, sobre toda a terra ele reinará por 1000 anos e depois entrará a eternidade. Então Jesus começa a dizer, primeira coisa que vocês precisam entender, o reino dos céus não é algo que se vê, é algo que se enxerga. É como aprendemos na semana passada, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, é a autoridade de Deus, é poder, não é algo palpável o reino de Deus. Só que ele completa, ele diz assim, veja, versículo 21, ele diz, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque também não é um território geográfico, porque eis que o reino de Deus, olha só o que ele diz agora, está entre vós, está entre vocês. Como compreender? Eu acredito que talvez e provavelmente Jesus tenha deixado eles mais confusos ainda. Como assim o reino de Deus já está entre nós? E nós temos que ir juntando essas coisas, porque o próprio Jesus, ele vai usar termos diferentes, e aqui quando a gente tem que começar a entender, que dependendo de com quem Jesus falava, e dependendo do cenário, digamos assim, da ocasião, Jesus usava termos diferentes. Dependendo da ocasião, ele dizia vem. Dependendo da ocasião, ele dizia está próximo. Dependendo de com quem ele estava falando ou da ocasião, ele dizia já está, já entre nós, já foi consumado. Dependia muito de com quem ele estava falando e da ocasião que ele estava falando. Uma outra ocasião mesmo que ele expõe essa questão e ele entra na questão da manifestação do poder, é justamente quando ele expulsa o demônio daquele homem e acusam Jesus. Dizem a ele, você está expulsando demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus questiona ele, Jesus vai dizer, se eu expulso demônios pelo príncipe dos demônios, então o inferno, o príncipe das trevas, o reino das trevas está dividido. E uma casa dividida, ela não subsiste em si mesma, ela não subsiste, ela se destrói. E aí quando ele completa a resposta, ele mais uma vez fala do reino de Deus, Lucas capítulo 11, veja, volte um pouquinho comigo, Lucas 11, versículo de número 20, Lucas 11, veja, 20 mesmo, versículo 20 tá bom, Lucas 11, versículo 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente o que? A vós é chegado o reino de Deus, porque ali houve o que? Uma manifestação do reino de Deus na terra, e aqui a gente, aqui eu pelo menos já começo a compreender um pouco mais da questão do reino, e vamos entendendo, o pastor, enfim, o reino virá, o reino é, o reino está, e aí qual é o tempo? Na verdade, sabe quando a gente faz uma prova, e tem assim, letra A, aí tem uma resposta, letra B tem outra resposta, letra C tem outra resposta, aí letra D está escrito assim, todas as alternativas anteriores, ou todas as alternativas estão corretas. Essa é a resposta. O reino de Deus virá. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado. Depende, e depende do quê? Da ocasião, e depende de para quem é feita a resposta. Vai depender. Quer ver outra vez que Jesus joga para o futuro reino? Lucas capítulo 22. Veja comigo. Vamos entender um pouco a diferença logo depois disso. Lucas capítulo 22, versículo 16. Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 16. Veja comigo.
Vamos ler o versículo 15 também, para pegar o texto completo. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 15. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até, olha o detalhe, que ela se cumpra no reino de Deus. E aqui tem um detalhe maravilhoso, porque Jesus está participando ali da ceia com os discípulos, e ele vai dizer que aquela Páscoa, aquela ceia só ia se cumprir no reino. Eu tenho até uma mensagem que eu prego sobre isso, o significado do pão que Jesus partia algumas vezes. Na verdade, todas as vezes que a gente participa da ceia hoje, é como se nós estivéssemos dando continuidade a esta ceia, e ela só vai se cumprir totalmente no reino. E como assim, pastor? Quando o reino for estabelecido de uma forma completa, e nos assentarmos à mesa com o Senhor mais uma vez, e aí ele vai fazer isso, ele vai mais uma vez beber do fruto da vide, e vai completar essa ceia. Mas ele continua, versículo 17, e tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então nós vamos ver que existe aqui situações diferentes, e eu posso dizer sim, o reino de Deus virá, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, ele está no nosso meio, e eu, você, podemos dizer que vivemos o reino. Essa parte do vivemos o reino, não vou me aprofundar muito, porque é o último domingo. Se é que daqui para lá eu não já tiver falado tudo que tiver de falar, que às vezes a gente vai sempre deixando escapar umas coisas, acabar chegando no último domingo eu não ter mais nada para falar, mas enfim. Pastor, como assim o reino de Deus virá? Para quem é o reino de Deus virá? O reino de Deus, lembre o que é o reino de Deus. O reino de Deus é, em primeiro lugar, a autoridade de Deus estabelecida, seja sobre uma pessoa, ou seja sobre uma casa, seja sobre um território e aí por diante. Então, o reino de Deus ele virá, em qual sentido? Ele será no futuro estabelecido de uma forma completa sobre a terra. O Senhor, ele reina, sim ou não? Ele reina, igreja? Sim, ele reina, isso é óbvio. Mas o que vimos na semana passada? Nesse momento, quem é o príncipe ou Deus desse século? Satanás. Então, Jesus ele vai estabelecer no futuro o reino dele na terra de uma forma completa. Isso vai começar logo após a tribulação. Logo após os 7 anos de tribulação, o diabo vai ser preso, o anticristo, a besta, o falso profeta vão ser todos lançados no lago de fogo e enxofre, e por 1000 anos no milênio o reino de Deus será estabelecido aqui na terra. Então quando eu olho para um reino absoluto que será estabelecido, eu digo o reino virá, e foi isso que Jesus disse para orar: orem que venha o teu reino, ou seja, que o reino do Senhor venha e seja estabelecido sobre a terra. Mas, e sobre quem então está próximo o reino? Para quem é o reino está próximo? E aqui eu posso analisar duas coisas. Primeiro, que o reino está próximo, e quanto mais o tempo passa, mais próximo está o reino absoluto do Senhor. Mas outra coisa, lembre, eu posso dizer de certa forma que o reino para mim já é. Por que eu posso dizer que para mim o reino já é? Porque eu já vivo debaixo da autoridade de Deus. Eu já não mando mais na minha vida, quem manda na minha vida é Deus. Então Ele já reina sobre a minha vida, Ele já reina sobre a minha casa, Ele já reina sobre a minha família. O reino de Deus também é poder. É poder. Quando Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino de Deus, é porque no reino natural não tem como expulsar um demônio.
Se a pessoa manifesta endemoniada, não há nada no reino natural que possa tirar o demônio daquela pessoa. Não há nada. No máximo que vão fazer é não entenderem que é um demônio e tentar tratar como se fosse algo físico. E aí vai se dar para aquela pessoa tranquilizantes, remédios controlados e tantas coisas, quando algumas vezes não estou dizendo que não existem doenças psiquiátricas, não estou dizendo que não existem doenças psicológicas, doenças psicossomáticas, não estou dizendo que não existem, mas existem casos que é demônio. E aí pode pegar 5 homens para segurar uma mulher endemoniada que não segura, porque o natural não consegue vencer o sobrenatural. E aí o reino de Deus, que é poder, tem que ser manifesto naquele momento, para que aquilo seja vencido. Então, de certa forma, sem me aprofundar, para não ficar sem assunto para o último sábado, toda vez, eu falei isso domingo passado, toda vez que você vive um milagre, você está vivendo algo do reino de Deus, hoje aqui. Toda vez que um milagre acontece, toda vez que uma pessoa cega volta a enxergar, o reino de Deus foi manifesto, porque é algo que vai além do natural, é algo sobrenatural. Toda vez que você experimenta, sabe, toda vez que o Espírito Santo te toca e você sente de forma real a presença do Espírito Santo, porque ele é real, isso é o reino de Deus sendo manifesto na sua vida. É o reino de Deus. Então, para quem serve a Deus, o reino de Deus ele não será, ele virá de forma plena, mas ele já é, porque quem vive o reino, já vive debaixo da autoridade de Deus. Quem serve ao Senhor de verdade, já vive debaixo da autoridade do Senhor. Quem serve a Deus de verdade, já é manifestado na sua vida o poder de Deus, já alcança da parte de Deus justiça, já alcança da parte de Deus paz, mesmo no meio da tribulação, da angústia, da dor, da luta, da dificuldade, e consegue ter a alegria do Espírito Santo. Então, para nós, o reino já é. Se quem manda na tua vida, quem comanda a tua casa, a tua família e você é Deus, então o reino de Deus já está estabelecido sobre a tua vida. Só que nós estamos vivendo um reino dentro de outro reino, por isso que ele ainda não é pleno, porque ainda estamos dentro de um reino que é o reino das trevas. É como quando o povo foi, por exemplo, cativo para a Babilônia, que Deus disse a eles ali, casem, se deem casamento, plantem vinhas, vivam. E ali mesmo na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, entre outros, viveram o reino de Deus ali dentro. Foram honrados, justiça foi feita sobre a vida deles, viveram em paz, mesmo sendo servos de Deus dentro de outro reino. Ali foi algo físico, mas que teve as implicações espirituais. E está próximo de quem? Trazendo para uma questão mais pessoal. Sempre, todas as vezes que uma pessoa ouve o Evangelho, ela está próxima do reino de Deus. Sempre que uma pessoa dá ouvidos ao Evangelho, o reino de Deus se aproxima dela. Porque se ela, como disse Jesus, se arrepender e crer no Evangelho, ela passa a viver também o reino. Então, para aquele que é evangelizado, o reino se aproxima. O que eu posso dizer mais ainda, até para te incentivar um pouco mais, é para evangelizar. Sempre que você fala do Evangelho para alguém, você está aproximando o reino de Deus desta pessoa para quem você está falando do Evangelho. Sempre que você fala de Jesus e do Evangelho para uma pessoa, você está aproximando o reino de Deus desta pessoa. Se essa pessoa, ouvindo o Evangelho que você está pregando,
E o Espírito Santo está trabalhando, porque não é pela palavra do homem, não é com argumentos humanos que ninguém é convencido. Como Paulo mesmo diz, eu não vim para vocês com palavras de sabedoria humana, mas com manifestação de poder. E é interessante quando Paulo diz isso, porque ele tinha vindo justamente de uma nação, de uma cidade, onde ele tinha feito discursos tremendos de sabedoria. Ouviram ele, quiseram ouvir ele, ele usou discursos de muita sabedoria, mas o evangelho não progrediu naquele lugar. E é como se Paulo tivesse entendido: poxa, eu usei tanta sabedoria e alcancei pouca gente. E ele começa a dizer: eu não vou mais com palavras persuasivas de sabedoria, eu vou com a manifestação do reino, eu vou manifestar o reino para as pessoas. Acabou, que é isso que é preciso, é falar o reino, anunciar o reino, aproximar o reino de Deus das pessoas. Senhor, venha ao teu reino. Nós somos agentes do reino de Deus aqui na terra, nós chamamos o reino e atraímos o reino de Deus aqui para a terra. Lembre, o reino de Deus é o tesouro mais valioso. Nós encontramos esse tesouro e devemos buscar fazer o quê? Compartilhar para o maior número de pessoas possíveis o reino de Deus. Compartilhar, mandar adiante. E esse reino que hoje nós vivemos em parte, esse reino que hoje se manifesta nas nossas vidas em partes, aí sim, ele se manifestará de uma forma plena. E quando isso acontecerá? Jesus nos ensinou a perceber quando o reino dele se estabelecerá de uma forma completa. Evangelho segundo Lucas mesmo, capítulo de número 21, depois você pode ler também em Mateus 24 todo, tá? Mas aqui em Lucas, capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 25, leia depois o capítulo todo, tá? Porque aí fala de muitas coisas, mas eu vou ler aqui a partir do versículo 25, Lucas 21, 25, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Leia Apocalipse depois, até o sol será destruído, a lua será destruída. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas? Os sinais. Leia depois Mateus 24, veja depois lá no meu canal os vídeos onde eu falo sobre a grande tribulação, sobre o milênio, sobre o arrebatamento, sobre os sinais, tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Os sinais, leia depois, Mateus 23, 24, 25, Lucas 21 todo aqui, leia depois, tem aí os sinais. Só falta praticamente um grande sinal. Os outros precisam que haja ainda mais a multiplicação deles, mas existe um grande sinal que falta, que é o que o profeta Daniel falou: a abominação da assolação no templo do Senhor, é o que falta se cumprir. E ele diz então: olhai, porque estará próximo justamente a implantação total do reino. Aí veja o que ele diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração,
até que tudo aconteça. Alguns leem isso aqui e dizem, mas Jesus não disse que naquela geração essas coisas aconteceriam? Eu tenho também um vídeo lá no meu canal que eu falo exatamente sobre isso, eu explico isso aqui. E ele diz, versículo 33, não passará o céu e a terra, o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então hoje no presente, nós podemos viver em parte o reino de Deus. Curas, milagres, manifestação do poder de Deus, a presença do Espírito Santo habitando em nós e tantas outras coisas. Mas ele virá de forma permanente, ele virá, ele vai vir e vai ser estabelecido sobre a terra. Quando? Depois do milênio. Agora nós não podemos dar uma data. Vai ser no ano 2000 e tanto, no ano 3000, no ano 6000, no ano 10.000. Existem muitas teorias sobre isso. Mas o que é que Jesus nos alerta? Fiquem de olho. Fiquem de olho. Quando a gente vê uma árvore começar a dar flor, uma árvore frutífera, a gente sabe, opa, vai nascer frutinha. Quando a gente vê as árvores começarem a florescer, a gente sabe, chegou a primavera. As folhas começam a cair, é o outono. A gente sabe. Então precisamos observar também os sinais espirituais à nossa volta. E para encerrarmos, vamos ver como o reino será estabelecido. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo de número 21. E esse texto aqui, inclusive, ele frustra muita gente. Por que, pastor, ele frustra muita gente? Porque até eu mesmo, até 6 meses atrás, mais ou menos isso, 6 meses atrás, eu cantava, ainda bem que eu vou morar no céu. Não sei se você cantava também, ainda bem que eu vou morar no céu. E eu descobri que eu não vou morar no céu. Pastor, misericórdia, como assim? Eu tenho uma live só falando sobre isso, né? Você não vai morar no céu. Mas veja aí, Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse planeta, como nós conhecemos, vai ser destruído e tudo vai ser refeito. Isso provavelmente acontecerá durante o milênio, porque aqui é depois do milênio. E eu, João, vi o que? A santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. A Jerusalém que João viu em Apocalipse, agora ele vê ela fazer o que? Ela descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja até aqui, a cidade santa está descendo do céu. Assim como no início a árvore da vida estava no meio do jardim do Éden, se você ler Apocalipse, você vai ver que a árvore da vida está no meio da cidade de Deus, e essa cidade ela está descendo do céu para a terra. Pastor, então o senhor virou testemunha de Jeová agora? Não, não virei testemunha de Jeová. Até porque eles dizem que os 144 vão morar no céu e o resto vai ficar aqui, e que os 144 são todos testemunha de Jeová, e não são. Apocalipse diz que são todos judeus, 12.000 judeus de cada uma das 12 tribos, somando os 144.000. Então, não, e também não sou porque os testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é Deus, e Jesus é Deus. Porque se Jesus não é Deus, então existe politeísmo. Porque na Bíblia, quando fala de Jesus, diz: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles colocaram: e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Opa, então tem 2 deuses? Deus Pai e Deus Filho? Então Deus é mentiroso. Se os testemunhas de Jeová estiverem certos, Deus é um mentiroso. Porque Deus disse: fora de mim não há outro Deus.
Acabou. Ele é o único Deus. Então não existe o Deus maior, que é o Deus Pai, e o Deus Filho. E eu também não acredito que o Espírito Santo, como os testemunhos de Jeová, acredito, seja uma força agente de Deus. Porque a palavra é clara: não entristeçais o Espírito Santo. E uma força não fica triste. Uma força não escolhe nada, ela age de acordo com aquilo que ela é mandada. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que o Espírito Santo impediu os apóstolos de entrarem em lugares para pregar. Nós vamos ver que o Espírito Santo separou alguns para a obra. Então o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade, que separa para a obra e aí por diante. Mas a Bíblia me diz que a cidade santa vai descer do céu. E diz aqui, versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, e quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Não vou ler o versículo 8, porque diz quem vai ficar de fora e quem vai ficar de dentro, e aí é coisa para a semana que vem. Para no versículo 7, que aí é assunto para o próximo domingo. Não sei se você reparou no versículo de número 3, que ele diz que este é o tabernáculo de Deus com os homens, e não o tabernáculo dos homens com Deus. E ele diz: e Deus habitará com os homens. Então não são os homens que vão subir para habitar com Deus, é Deus que vai descer para habitar conosco sobre a terra. Pelo menos é isso que eu entendo. Mas sabe o que é o mais importante para a gente encerrar? O mais importante não é se é no céu ou na terra. O mais importante é com quem vamos habitar a eternidade. Porque aonde Deus está, o céu é ali. Aonde Deus manifesta a sua presença, aquele lugar se torna um lugar santo, um lugar poderoso, um lugar de milagre, de vida e de transformação. Então que eu e você, que nós vivamos hoje como pertencentes ao reino de Deus, porque o reino virá, breve ele virá, e nós reinaremos com ele eternamente, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que pode, fique de pé no seu lugar, você que pode, vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Feche seus olhos, ligue seu pensamento ao Senhor, aquele que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, grande, maravilhoso. Feche seus olhos, ligue o seu pensamento ao Senhor nesse instante, feche seus olhos. Ele é o Rei soberano, Rei eterno, e Ele reina eternamente. Hoje, o Senhor não obriga ninguém a servi-lo. Como diz a palavra de Deus em João capítulo 1, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Porém, quando Ele vier estabelecer o seu reino, aí se cumprirá o que está ali em Filipenses: toda boca confessará e todo joelho se dobrará diante dele, porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Hoje Ele faz um convite, Ele se apresenta, Ele bate na porta, Ele nos chama a servi-lo, a estar com Ele, a aceitar o reinado dEle sobre as nossas vidas. Por isso eu quero fazer esse convite para você. Se você ainda não recebeu a Jesus como teu Rei, se você ainda não recebeu a Jesus como Rei na tua casa, na tua família, faça isso hoje, mas entenda uma coisa: receber Jesus como Rei não é só levantar a mão em uma igreja, não é só fazer uma oração repetida com o pastor,
Não é só ser mergulhado nas águas de uma piscina, ou de um rio, ou do mar, ou seja, aonde for. Receber Jesus como Senhor e Salvador é deixar Jesus reinar sobre a sua vida. É obedecê-lo, porque Ele é o Rei. Se Ele é o Rei, quem manda é Ele. É estar disposto a obedecer ao Senhor em todas as coisas. Por isso, se você está aqui comigo nesta noite, ou você está me assistindo à distância agora, e você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso hoje. Você diz: pastor, eu quero, eu já ouvi o Evangelho, eu sei que o reino está próximo de mim, e se você está aqui, ou você está vivendo o reino, ou o reino está próximo de você, se você está me assistindo à distância, ou você está vivendo o reino, ou o reino está próximo de você, porque o Evangelho está sendo anunciado. Se você hoje diz: eu quero que Jesus reine sobre a minha vida, aí mesmo onde você está, ore. O apóstolo Paulo, ele disse: no coração nós cremos para a justiça, e com a boca fazemos confissão para a salvação. Por isso, se você hoje quer receber Jesus como teu Rei, como teu Salvador, ore, diga a Ele: Jesus, eu quero que a partir de hoje o Senhor reine sobre a minha vida. Mas ore, porque eu volto a dizer, Paulo disse: no coração cremos e com a boca fazemos confissão. Confesse com a tua boca, ore, fale a Ele agora: Jesus, reine sobre a minha vida, Jesus, reine sobre a minha casa, Jesus, reine sobre a minha família, que venha o teu reino sobre mim, sobre a minha casa e sobre a minha família. Se você um dia recebeu a Cristo, mas hoje está afastado, afastada, saiu do reino, fez como o filho pródigo que foi embora, deixou o pai para trás, ore agora também, fale com Deus. Esteja você aqui comigo me assistindo, ore, abra a sua boca, fale com o Senhor, clame por Ele, porque Ele estará com os braços abertos para te receber, para colocar um anel de autoridade no teu dedo, calçar as tuas sandálias, te dar vestes novas, vestes reais, porque você reinará com Ele um dia. Então ore, fale com Ele agora em voz audível. Não se preocupe com quem está à tua volta, porque todos nós estamos aqui para confessar que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Você que já está firme no Senhor, ainda assim ore e diga: Senhor, que venha o teu reino, que venha o teu reino de justiça, que venha o teu reino de paz, que venha o teu reino de alegria do Espírito Santo, que venha o teu reino de poder, que venha o teu domínio, que a tua palavra domine na minha casa, na minha família, no meu lar. Reina, Senhor, sobre mim, reina sobre a minha casa, sobre a minha família. Ore e fale com Ele, abra a sua boca, fale com o Senhor agora, clame a Ele. Ele que é o teu Rei, não é um rei que não atende os seus súditos, não. Ele é um rei que dá ouvidos aos seus súditos, é um rei que andou no meio do seu povo, é um rei que já habita conosco. No futuro Ele habitará conosco, a cidade santa descerá, mas hoje Ele já habita contigo, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Você é morada do Espírito Santo. Como eu já falei aqui várias vezes, não é nesta casa de oração que Deus habita, Ele habita dentro de você. Quando nós nos reunimos aqui, Ele se manifesta, Ele se faz presente, porque Ele habita também no meio do seu povo, nos louvores, onde o seu povo se reúne. Esse lugar foi sim consagrado para casa de oração, mas é dentro de você que Deus habita. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, que venha o teu reino, ó Pai.
Que venha o teu reino sobre as nossas vidas, porque vivemos em um mundo dominado pelo mal. Como teu filho Jesus, o nosso Senhor, ele orou e ele disse: Pai, eles não são do mundo, o mundo os odiará, mas eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde no mundo, que eles possam ser um para com os outros, assim como eu sou um contigo e o Senhor é um comigo, que assim também eu seja um com eles. Papai, em nome de Jesus, recebe a vida de cada homem, cada mulher que orou, recebendo o teu filho como Rei, como Senhor e Salvador das suas vidas. Recebe a vida de cada pessoa que se reconciliou contigo. Senhor, reina sobre a vida de cada um desses, reina sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que já estão em ti, ó Deus, já tem andado contigo, ó Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso, Rei nosso, Deus nosso. Papai, ori ali alamaná cantia nia chias, ori Elias chicanteias. Que venha o teu poder, que venha o teu reino sobre as nossas vidas, que se manifeste o teu reino na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que se manifeste a tua glória, o teu poder, a tua virtude. Senhor, que prospere a tua vontade, que prospere a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, que toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, toda doença, toda enfermidade, toda cadeia, todo grilhão, que tudo aquilo que não pertence ao teu reino de vida, de paz, de alegria, de justiça, de poder, que tudo que não pertence ao teu reino seja aniquilado das nossas vidas, aniquilado da nossa casa, aniquilado da nossa família, porque sabemos que o teu reino breve virá, mas nós sabemos que ele já está no nosso meio. Porque aonde o rei está, o seu reino também está. Aonde o rei está, o seu reino também está, porque tu és um rei poderoso, e aonde o Senhor manifesta a tua presença, aquele lugar se torna santo ao Senhor, se torna um pedaço do teu reino aqui na terra. Foi assim que declaraste a Moisés: tira a sandália dos teus pés, essa terra é santa. Como declaraste também ali, Senhor, a Josué: tira a sandália dos teus pés, esse lugar é santo. Quando desceste sobre o monte para falar com o povo, quando desceste ali no monte da transfiguração também, e o teu reino foi manifesto, e lá estava até mesmo também Elias e Moisés, e a tua glória foi derramada. Senhor, manifesta o teu reino na nossa vida, manifesta o teu reino na nossa casa, na nossa família, ó Pai, em nome de Jesus. Reino de justiça, o reino de paz, o reino de alegria no Espírito Santo. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino sobre nós, Jesus. Venha o teu reino nas nossas casas, no nosso lar, na nossa família. Peça a Ele, igreja, se tem alguma área da tua vida que parece que não é Deus que está reinando, peça para Ele reinar. Se tem alguma área, alguma coisa na tua vida que pareça estar fora do controle de Deus, pareça estar fora do reino do Senhor, peça para Ele reinar, peça, clame a Ele, aproveite esta hora, este momento, faça a sua oração, fale com o Todo-Poderoso. Oh, aleluia, Jesus. Venha, Senhor, o teu reino. Venha, Senhor, o teu reino sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre esse ministério, sobre o que temos, sobre o que somos, ó Pai. E que breve venha também o teu reino eterno, Senhor. Que
venha o teu reino sobre a nossa família, sobre aqueles que ainda não creem, para que creiam e sejam salvos, para que toda a nossa casa, toda a nossa família sirva ao Senhor, entre no teu reino e viva o teu reino, ó Deus, em nome de Jesus. Fale com Ele, igreja, fale com Ele, ore ao Senhor, e ore também a Ele através desta canção.